Queridos irmãos, a nossa mensagem de hoje está basada no texto do Salmo 2, versos 1 a 12. Vamos pedir a Deus que nos oriente e que nós possamos aprender com esta mensagem. Oremos. Excelso e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque ela nos instrui, ela nos chama também, ó Deus, a atenção, que nós possamos estar prontos a ouvir a tua voz. Abençoa-nos, Senhor, dá que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos, Senhor, compreender qual seja a tua vontade. É em nome de Jesus que nós te rogamos, agradecidos. Amém. Onde está Susana? Nas Crônicas de Nárnia, série de 7 romances de alta fantasia, escritas entre 1949 e 1954 pelo autor irlandês C.S. Lewis, Susana é a criança rainha que ajudou seus irmãos a salvar Nárnia da feiticeira branca, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. No entanto, ela está ausente em A Última Batalha, que inclui todos os personagens que haviam viajado para Nárnia quando crianças. Afinal, onde estava Susana? O livro acaba revelando que Susana cresceu e deixou para trás o seu amor por Nárnia. Há poucos detalhes sobre ela até o final do livro, quando o grande rei Pedro responde a uma pergunta sobre o paradeiro de sua irmã. Minha irmã Susana, respondeu Pedro, breve e gravemente, já não é mais amiga de Nárnia. E cada vez que se tenta conversar com ela sobre Nárnia, ou fazer qualquer coisa que se refira a Nárnia, ela diz: mas que memória extraordinária vocês têm! Continuam no mundo da fantasia, pensando nessas brincadeiras tolas que a gente fazia quando era criança. Susana acreditava que tinha crescido demais para Nárnia. Ela achava que tudo era maravilhoso quando ela era criança, mas agora que já havia crescido, ela deixou o Rei Leão, Aslan e Nárnia para trás. Ela simplesmente não acreditava mais nisso. Muitos aprendem sobre o grande Rei Jesus quando são crianças, mas quando crescem, eles deixam Jesus, abandonam a igreja e as coisas de Deus colocam nas suas costas. Pior ainda, muitos que se opõem a Jesus se unem aos ímpios e recusam qualquer coisa que tenha a ver com Jesus, ou com Deus, ou com o cristianismo que haviam conhecido quando ainda crianças. Hoje estudaremos o Salmo de número 2. Houve um tempo em que os Salmos 1 e 2 eram unidos e considerados como um só salmo. Entretanto, em algum tempo, que eu não sei exatamente quando, eles foram separados nos 2 salmos que temos agora em nossas Bíblias. As pessoas do Salmo 1 se deleitam com a lei de Deus, mas as do Salmo 2 desafiam a lei. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança e o Salmo 2 termina com uma bem-aventurança. O Salmo 1 nunca é citado no Novo Testamento, enquanto o Salmo 2 é citado ou aludido no mínimo 18 vezes, mais do que qualquer outro salmo. O Salmo 2 nos mostra a revolta do mundo contra Deus e as suas consequências. Vamos agora ao Salmo 2 para observarmos isso. A primeira coisa que observamos é a revolta das nações. Davi é identificado em Atos 4, 25, como o autor do Salmo de número 2.
Ele escreve nos versículos 1 a 3: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Alguns estudiosos têm argumentado que Davi escreveu este texto quando foi coroado rei. Afinal, os reis eram ungidos quando coroados. Então dizem que este salmo é sobre as nações circunvizinhas que estavam em fúria contra Deus e contra Davi. Embora possa haver alguma verdade nisto, o fato é que este salmo aponta para o filho mais grandioso de Davi, que é Jesus. É, portanto, um verdadeiro salmo messiânico. A palavra hebraica para ungido é Mashiach, que transliterado vem a palavra Messias, tanto no grego quanto em outros idiomas ocidentais. Em grego, a palavra ungido é Christos, ou como nós diríamos, Cristo. Pedro e João estavam pregando sobre Jesus e sua ressurreição no templo em Jerusalém. Nessa época, cerca de 5.000 pessoas haviam crido em Jesus. Os líderes religiosos prenderam Pedro e João e os colocaram sob custódia. No dia seguinte, porém, eles tiveram que libertá-los. Enquanto isso, os amigos de Pedro e João oravam por sua libertação. Quando foram libertos, Pedro e João foram ter com seus amigos e relataram o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos haviam dito a eles. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ao continuarem sua oração, os cristãos identificaram esta rebelião com a conspiração, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel. Em todo o mundo, há uma oposição crescente contra Deus e contra Cristo. Cresce o número de pessoas que professam o ateísmo e outras religiões. Com certeza, o cristianismo tem crescido, mas o ateísmo e essas outras religiões, como o hinduísmo, o budismo e os muçulmanos, estão crescendo ainda mais rapidamente. O mundo está em revolta contra Deus e contra Cristo Jesus. Em segundo lugar, verificamos que o Pai se ri das nações. O salmista escreve no verso 4, do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Este é o único lugar na Bíblia onde se diz que Deus ri. Mas este não é um riso de deleite, um riso de alegria, um riso de prazer. Digamos, de um pai com seus filhos amados. É antes o riso de escárnio, o riso de zombaria. Deus não tem medo daqueles que se lhe opõem. Ele não se senta no céu perguntando se tem número suficiente ao seu lado para combater aqueles que se revoltam contra ele. O salmista segue dizendo no Salmo 2, nos versos 5 e 6, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém,
constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus quer que aqueles que se revoltam contra ele, aqueles que se rebelam, saibam que ele nomeou Jesus como o Rei Supremo e soberano sobre todos. Spurgeon escreveu que no final do terceiro e início do quarto século, o imperador Diocleciano, um grande inimigo do cristianismo, mandou cunhar uma medalha com a inscrição: o nome do cristianismo há de ser extinto. Exigiu que fossem feitos sacrifícios aos deuses romanos, o que muitos cristãos rejeitaram, desafiando assim a autoridade do imperador. Em 303, Diocleciano emitiu um edito contra os cristãos que ficou conhecido como a Grande Perseguição. E qualquer cristão que proclamasse publicamente sua fé estava sujeito a ser morto. Buscou de todas as maneiras exterminar os cristãos. Segundo Eusébio de Cesareia, igrejas foram destruídas, textos da Bíblia foram queimados, os cultos proibidos, cristãos foram despojados de suas terras e forçados a trabalhar nas minas, os marcavam com ferro ardente e os queimavam em grelhas. Estendeu a fronteira do seu império para o oeste até a Espanha, onde ergueu 2 monumentos, proclamando que, graças a ele, o cristianismo já não mais existia. Entretanto, Diocleciano não conseguiu erradicar o cristianismo de suas terras. Alguns cristãos escaparam e se refugiaram nas colinas, e nessa época o cristianismo cresceu com mais força do que nunca e acabou triunfando sobre o trono de César. O pai riu e o pai continua a rir daqueles que o desafiam. Em terceiro lugar, vemos que o Filho é quem governa. O salmista agora tem Jesus falando e ele começa dizendo no verso 7, primeira parte: proclamarei o decreto do Senhor. Tendo sido instalado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus dirá àqueles que estão em revolta contra ele e seu Pai o que o Pai decretou, isto é, o que determinou desde toda a eternidade. Ele dirá, no verso 7b, ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Segundo Atos 13:33, esta é uma referência à ressurreição de Jesus, quando foi ele gerado do túmulo e ressuscitado em glória. Mas Jesus continua a dizer o que o Pai lhe disse nos versos 8 e 9. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Pai prometeu a Jesus a vitória completa sobre as nações. Lembremos que Satanás havia garantido a Jesus os reinos do mundo se ele o adorasse, mas Jesus se recusou. Jesus sabia que o Pai lhe os daria e que esmagaria todos os que se lhe opusessem e receberia a todos os que a ele se submetessem. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, a nossa tarefa é tornar conhecido o nome de Jesus, seja em nossas famílias, em nossa vizinhança ou até aos confins da terra, que sejamos ativos no esforço missionário. Quando chegamos à última sessão, ficamos surpreendidos com o seu tom. Já vemos as nações se revoltarem contra Deus, nos versículos 1 a 3, o Pai se rindo deles, nos versículos 4 a 6, e depois o Filho governando, nos versículos 7 a 9. Seria de esperar agora alguma declaração de destruição final,
daqueles que permanecerem em revolta contra Deus. Ao invés disso, nosso gracioso e amoroso Deus dá uma oportunidade para o arrependimento. O salmista escreve nos versos 10 a 12, segunda parte: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. É importante notar que a oportunidade de arrepender é dada por Deus através de 5 comandos. Sede prudentes, deixai-vos advertir, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor e beijai o filho. Deus ordena a todos os seus oponentes que se desviem do seu destino final terrível e sejam salvos. Beijar o filho neste contexto é um sinal de submissão e fidelidade. No mundo antigo, os governantes vassalos mostravam a sua submissão e lealdade ao seu rei, beijando sua mão ou seu rosto. Se você está em oposição a Deus, se você anda revoltado, rebelde contra Deus, Ele requer que você também se arrependa. Assim como Susana, das Crônicas de Nárnia, na última batalha, talvez você pense que cresceu mais que as coisas de Deus, e por isso não pense mais em Deus e ache que a igreja e o reino de Deus é coisa dos tempos de ingenuidade. Meus amigos, saibam que a indiferença para com Deus é rebelião contra Ele. Arrependam-se enquanto ainda há tempo, para que Ele, isto é, o Filho, não se irrite e pereçais no caminho, pois a sua ira se acende rapidamente. O salmista conclui então com uma maravilhosa promessa, no versículo 12, bem ao final: Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quem se arrepende de todos os seus pecados e assim se refugia nele, será abençoado, bem feliz, plenamente feliz. Terá um novo status diante de Deus. Estará em Cristo e pertencerá a Deus. E seu destino com Deus no céu estará seguro por toda a eternidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Busquemos a Deus em uma oração final. Excelso e bondoso Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e te rogamos que, quando perguntarem a respeito de nós, que jamais seja o parecer de que nós já não somos mais teus amigos, que já não temos mais prazer nas tuas coisas, que isso é coisa do passado em nossas vidas, que nós não sejamos como as nações revoltosas, distanciadas de ti, que tu não venhas, Senhor, a rir-se de nós, mas que nós possamos lembrar que Jesus é aquele a quem pertence toda a honra, toda a glória. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Senhor. Te rogamos, Senhor, que tu venhas a colocar em nossos corações o desejo de cada vez te servir melhor, que sejamos nós, Senhor, lutando para que o teu caminho seja pregado, que nós possamos, ó Deus, jamais nos considerar crescidos demais para te servir, para pertencer, Senhor, ao teu povo. Abençoa a cada um daqueles que ouviram esta mensagem. Dá-lhes, Senhor, se for este o caso, o arrependimento dos seus pecados. Dá-lhes o desejo
de viverem uma nova vida junto de Cristo Jesus e junto da tua igreja. Nós te rogamos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem na sua vida quer lhe dedicar, tudo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não andes sonhando honras ou poder, eis-nos todos firmes para quem amor de Cristo venha contemplar, a de resoluto ao seu lado está. Quem a Cristo lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ponha ouro prata, foi Senhor Jesus, que nos redimiste, mas deu tua cruz. Se com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar, pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura-nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os teus fiéis. Quem